e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. No Antigo Testamento, as pessoas não tinham esse grau de pessoalidade com Deus. As pessoas não tinham essa relação próxima com o Senhor. Por isso que é comum no Antigo Testamento, ao se fazer referência ao Senhor, se fazer referência da maneira, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque esses eram homens que tiveram profundas experiências com o Senhor. Então, quando Deus, as pessoas queriam fazer alguma referência, eles diziam: olha, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é esse Deus que eles tiveram experiências, é esse Deus que fez grandes coisas por eles e através deles, é esse Deus que nós exaltamos, é esse Deus que nós honramos, é esse Deus que nós servimos. Mas a nova aliança, através da obra de Jesus, ela trouxe algo novo. Ela trouxe algo que antes era impossível de se imaginar. Um Deus pessoal, um Deus que se relaciona comigo e com você. Hoje, você não precisa dizer: o Deus de Abraão te abençoe, ou eu sirvo o Deus de Isaac, ou quem fez o milagre foi o Deus de Jacó. Você pode dizer: o meu Deus, Ele é o meu refúgio. Amém. O meu Deus é a minha fortaleza. Eu me refugio nesse Deus que eu conheço, que eu tenho experiência. Não é um Deus distante, um Deus de alguém que eu conheço. É um Deus que eu me relacionei. É um Deus que tem aliança comigo. É nesse Deus que eu me refugio. É esse Deus que é a minha fortaleza, o meu socorro bem presente nas tribulações. É esse meu Deus que faz com que eu não fique, que eu não tenha medo. É nesse Deus que faz com que eu firme meus pés em segurança. Não é um Deus distante, não é um Deus que eu ouvi falar. É o meu Deus. É aquele que eu falo com Ele todos os dias. É aquele que fala comigo todos os dias. É aquele que caminha comigo todos os dias. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. É Ele, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que está comigo, que está com você hoje e eternamente, para todo sempre. O Deus de aliança, o Deus de promessas, o Deus que nunca falha. É a noite de hoje, meu irmão, minha irmã. Essa noite, digamos assim, refrescante. O calor que você anseia é o calor do Espírito Santo. O fogo que você necessita não é o fogo da fogueira lá, é o calor do Espírito, é o abraço desse que você se refugia. O que está externo não nos preocupa. A nossa esperança, a nossa confiança, o nosso olhar está somente no Senhor. Feche seus olhos nessa hora, meu querido. Feche seus olhos
Fala com o seu Criador nesse momento. Fala com o Senhor, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que tem aliança com você. Se apresente a Ele. No dia de hoje, o Senhor vai falar ao seu coração. Ouvir a voz do Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz, Senhor. Te Deus Santo, toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação. A Ti, ó Deus Santo, nós voltamos o nosso olhar, pois o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança, aquele que nós nos refugiamos, aquele que nós mantemos o nosso olhar. E na noite de hoje, Senhor, mais uma vez, nós reafirmamos a nossa aliança, nós reafirmamos, ó Deus, o nosso credo de fé, que nós cremos no Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que nós cremos no Seu Filho, que nós cremos no poder do Santo Espírito. E nós damos glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Que nessa noite, Deus Santo, mais uma vez, quando nós nos reunimos em comunhão, em unidade, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o único a falar e o único ao qual nós ouçamos a voz. E que o nosso eu interior não seja capaz de impedir aquilo que o Senhor tem por falar, por derramar, por ministrar em cada coração nessa noite. Fala conosco, Pai Santo. Ministre cada um nessa noite. Que nós recebamos aquilo que o Senhor desde a eternidade já reservou para cada um de nós. Que a nossa adoração nessa noite seja uma adoração espontânea, que flua do nosso interior, os rios de água viva, conforme diz a sua palavra. Que Deus Santo Espírito nos inspire a falar as palavras, a ministrar a adoração, o louvor a quem é devido, e que o Senhor receba a nossa oferta de gratidão nessa noite. Que suba o nosso louvor nessa noite, ó Deus. Que suba o nosso louvor nessa noite. E que o Senhor se manifeste aqui com a sua glória, com a sua majestade, com a sua autoridade aqui nessa noite, Pai Santo. Essa é a nossa oração nesse momento, Pai. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Na cidade do norte.
Espírito não está fazendo Jesus até o Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. Querido Deus, eterno Pai, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai, mais um privilégio que nos deu nessa noite, Senhor. Pai, muito obrigado por cada vez. Você possa poderosamente abençoando, nós fazemos o nome desse Deus, Deus. Só que a nossa fidelidade foi feita até o altar, Pai. A tua palavra diz na social um pouco no mundo sobrenatural. Reconhecemos, Senhor, que o seu pouco no mundo foi sendo dado. Abençoa para o teu reino e o seu crescimento. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha falar para nós nesta noite. Como o Senhor já está falando, Jesus, continua falando, ministrando, Jesus, em cada mente, em cada coração, Pai. Abre, Senhor, nosso entendimento, Deus, para receber, em nome de Jesus. O Senhor venha falar para nós através da tua palavra santa e verdadeira, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem algo para cada um nesse lugar. Faça-nos verdadeiramente, creio que só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor tira todos os vícios, Deus, todas as enfermidades. Em nome de Jesus, seja por cada um conforme a sua igreja. Visita os nossos irmãos que nos encontram, no seu motivo, cada um Deus, nós conhece cada um. Mostra para eles, Deus, que aqui é o lugar deles, Deus. Pai, aqueles que se encontram enfermos, que eu possa estar restaurando a saúde deles, restaurando os que se encontram fracos, Pai, vai fortalecendo, em nome de Jesus, seja com cada um conforme o seu querer. Pai, em nome de Jesus, abençoa-se, Deus, esta nação brasileira. Abençoa-se que ela serve, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, que acha que ela passado, está fortalecendo ele, vai dando alegria, está liberando de volta do passado, Pai. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória pertence a teu santo nome. Em nome de Jesus, eu venho falar com nós através da tua palavra, santa e verdadeira, Pai. Pai, em nome de Jesus, louvado e grandecido és tu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim que te oro, Deus, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Meu coração
Deus. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, minha irmã. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de números 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. A partir do verso 43. Evangelho de Lucas, capítulo 8. A partir do verso de número 43. Diz a palavra do Senhor. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e o aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curado. Então Jesus lhe disse: filho, a sua fé salvou você. Vai em paz. Faz a sua palavra. Palavra viva, palavra da verdade, palavra eficaz. Em nome de Jesus, o Deus Santo, na noite de hoje, a sua palavra, que é a palavra da salvação. A sua palavra que tem todo o poder. Ela encontra morar dentro dos corações nessa noite. E que o seu nome seja exaltado nessa noite. Que somente o Senhor venha aparecer nessa noite. E que nada e nem ninguém seja capaz nesse momento, Pai, enquanto nós estivermos aqui em culto, Deus, de tirar o nosso olhar, o nosso foco, a centralidade do Senhor e o poder da Santa Cruz. Senhor, fale para os nossos corações, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos. Nós cremos no poder da palavra, meu irmão. Nós cremos no poder de Jesus Cristo. A palavra diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Aquilo que Jesus ele fez no passado, aquilo que nós temos por histórias, tanto na Bíblia quanto de testemunhos, nós podemos ter a certeza que esse mesmo Deus que operou lá atrás é o mesmo Deus que opera ainda no tempo de hoje. Nós podemos ter a certeza que o Deus que quebrou cadeias, o Deus que promoveu libertações no passado, é o mesmo Deus que quebra as cadeias e produz libertações no tempo de hoje. O Deus que curava lá no passado é o Deus que ainda hoje permanece curando. Amém, Jesus. Nós temos um texto Louvado seja o teu nome, Deus. onde nós vemos a manifestação da cura divina, a manifestação da cura do nosso Senhor Jesus. A obra de Cristo na cruz do Calvário, dentre tantas coisas, ela veio por um motivo, para nos trazer cura. Amém, Jesus. Louvado seja. E nessa hora eu falo de cura física. Muitas das vezes nós vamos por subterfúgio. É uma cura espiritual, uma cura emocional também. Mas hoje eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã,
que o Senhor ele tem uma cura física para você. Amém, Jesus. Aleluia. Às vezes a gente fica naquele medo. Mas vai que não acontece, não sei o quê, e arruma alguns caminhos e tal, e não se fala com certa ênfase que Jesus ele dá cura. Jesus ele dá manifesta o seu poder. Jesus ele é o mesmo, como eu falei ontem e hoje eternamente. Aleluia. Glória. E quando nós afirmamos isso, que Jesus ainda cura nesse tempo, isso é libertador para nós. Aleluia. Nós podemos caminhar, nós podemos seguir na certeza que a nossa fé não é uma fé em vão, que a nossa fé não é a história da carochinha, que a nossa fé ela é prática, ela acontece. Não sei se eu contei aqui, eu fui em Passo, não me lembro, mas foi aqui, eu conto de novo. Igual, uns 2 meses atrás, estava lá em Queluz. O pastor André pediu lá para dar uma força lá, estava lá em Queluz. E na hora do louvor veio, senti ali, eu estava com os olhos fechados, senti alguém me cutucando assim na coxa. Eu olhei, era uma criança. Ele veio, me abraçou, abracei ele lá e tal. Ele falou assim para mim: ô Deus, não, ele me chama de pastor. Ô pastor, depois você ora por mim? Eu oro. Quando acabar aqui, eu oro por você. E teve um pouco, e na hora de começar o estudo ele veio de novo. Ó, esquece de orar por mim não, hein? Falei, não vou esquecer. O que está acontecendo? É que minha boca, ela está doendo muito. Eu falei, tá bom, a gente vai orar para a sua boca. Jesus ele vai te curar. E o pai dele veio, não, o dente dele está nascendo, ele está assim e tal. Eu falei, não, vou orar por ele. Acabou o estudo, ele veio lá com o caderninho dele, mostrando o caderno, desenho, isso aqui e tal. Eu fui vendo, ele, você está esquecendo de orar por mim? Eu falei, não estou esquecendo, vamos orar. E a minha oração naquele momento foi para que a fé daquela criança, ela não fosse em vão. Eu orei e disse, Senhor, não seja por mim, mas seja por conta da fé dessa criança. Que o Senhor manifeste o seu poder aqui, que haja cura. E nós oramos. Acabou a oração. Ele veio com o caderninho de novo e começou a mostrar desenho, começou a mostrar as coisas que ele estava aprendendo a escrever, tal. E foi passando o tempo, tal. O pai dele veio, vambora, meu filho, vambora. Por tudo nós não deu você não. Depois eu perguntei, você falou que estava doendo muito a sua boca, estava doendo muito, e agora, está doendo? Ele, não está doendo mais. A manifestação do poder de Deus. A cura de Deus. É porque foi a minha oração? Não foi a minha oração. Foi porque eu criei. Foi porque aquela criança creu. E a manifestação do poder de Deus, ela aconteceu. Cristo ainda cura. E no texto que nós lemos aqui nessa hora, nós temos uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Alguns estudiosos dizem que essa mulher ela tinha essa doença desde quando ela manifestou essa doença a partir da sua primeira menstruação. E a partir daí ela nunca mais parou de sangrar. Imagina você, uma garota, adolescente, pré-adolescente, uma doença onde ela não para mais de sangrar. E segundo a lei, ela era impura. Imagina uma adolescente crescendo, sendo considerada impura, crescendo sempre afastada de todos, não podia se relacionar com ninguém, não podia conversar com ninguém, não podia sentir a comunhão, sempre afastada, sempre longe. Imagina, além da doença, as feridas emocionais, os traumas, o sentimento de rejeição que essa menina carregava.
Muitas das vezes a gente já se sente lá todo dodói. Quando alguém passa do outro lado da rua e a pessoa não te vê, ele não cumprimenta, já fica todo dodói. Ah, ele não gosta de mim, ele não me ama, ah, não me quer. Ou você manda mensagem, demorou para responder a mensagem. O que ele está fazendo que ele não me responde? Eu fico para segundo plano, ó vida, ó céus, ó azar. Agora você imagina uma garota, por 12 anos, afastada de todos, longe de todos. E a palavra diz que ela gastou tudo que ela tinha, todo o dinheiro dela, todos os seus bens, todos os seus recursos foram para médicos, foram para pessoas, foram para humanos. As esperanças dela foram, durante 12 anos, para homens. E nada foi feito, nada foi resolvido. Quando nós depositamos a nossa confiança em homens, em pessoas, nós nos frustramos. Quando nós colocamos a nossa esperança em alguém que não é Deus, nós vamos nos frustrar. Por melhor que seja a pessoa, por a melhor boa intenção que a pessoa tenha, homens, mulheres, seres humanos vão te frustrar. Porque nós colocamos uma expectativa que nós devemos colocar somente em Deus, em pessoas falíveis. A única pessoa que jamais vai te frustrar, que jamais vai te desamparar, é o Senhor. Aí você me pergunta, mas Deus, eu já me frustrei com Deus. Eu queria, se você se frustrou com Deus em algum momento da sua vida, você pode ter essa certeza que foi por conta de uma imagem que não era Deus. Foi por conta de uma imagem criada, ou de uma responsabilidade, ou de uma fala que não foi Deus que falou. Eu tenho um irmão de um amigo que ele passou durante muitos tempos da vida dele a odiar crente, por conta de um falso profeta. E aquele falso profeta lá deu uma profetada para ele, ele encheu o coração dele de expectativa, e quando ele chegou de cara na realidade, não aconteceu. Ele colocou o culpa em Deus, dizendo que Deus tinha mentido para ele. Durante muito tempo ele carregou isso dentro do seu coração, de que Deus tinha mentido para ele. Ele odiava Deus, odiava os crentes. Tudo que ele podia fazer para atrapalhar os crentes, ele fazia. Até que ele conheceu um povo que levava a mensagem da cruz. E mostrou para ele que aquele Deus que ele tinha pintado, ou que tinham pintado para ele, não era o Deus verdadeiro. Você pode colocar toda a sua expectativa no Senhor, que Ele não vai te frustrar. Não vai te frustrar. Mesmo quando você acha que Ele te frustrou, mesmo quando você pede para Deus, ó Deus, eu tenho esse sonho, Senhor, eu oro aqui, realizo esse sonho. Aí vai Deus e não realiza o sonho, e te leva para o lado totalmente oposto. Aí você pensa, nossa Deus, eu queria estar aqui, o Senhor está me levando para o outro lado. Depois, quando você observa, você compreende que o caminho do Senhor é mais alto que o seu caminho. Você compreende que os planos de Deus são maiores que os nossos. E você dá graças a Ele, que Ele não ouviu a sua oração. E que Ele seguiu o plano que Ele tinha originalmente escrito e desenhado para você. O texto, ele fala dessa moça, que perdeu tudo. Perdeu tudo. Para confiar em Deus. E aí vem o último recurso. Que infelizmente nós partimos para ele como o último recurso, onde ele deveria ser sempre o primeiro. E aos pés do Senhor. Eu falo que muitas das nossas frustrações elas não aconteceriam
Se ao invés de nós confiássemos em nós mesmos ou em pessoas, nós fôssemos aos pés da cruz. Mas Deus, Ele é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que nos dá outras oportunidades. A palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por que aquela moça foi até Jesus? Porque, com certeza, ela tinha ouvido falar desse Jesus. A fama de Jesus já estava correndo. Havia a fama que existia um sacerdote, um mestre, um tal de Jesus, que era poderoso não somente de palavras, mas ele era poderoso também com ações de poder. Ele era milagreiro. As pessoas, os enfermos eram levados até ele e eles eram curados. Os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam, os oprimidos pelo diabo eram libertos. E aquela mulher ouviu: opa, existe alguém que traz cura. Existe alguém que opera milagres. Existe alguém que pode dar solução à minha questão. E a palavra diz que Jesus andava no meio da multidão. Quando de repente Jesus sentiu sair dele poder. Saiu dele poder. Jesus parou imediatamente. Repare bem, Jesus não fez um show ali. Jesus não fez nenhuma performance. Jesus não falou qualquer palavra. Apenas o toque daquela mulher nas vestes de Jesus foi o suficiente para que houvesse a cura. Foi o suficiente para que saísse o poder que emanava de Cristo Jesus. Natural, sem fazer força. Jesus, ele simplesmente manifestando aquilo que ele era, aquilo que ele tinha. Quando nós estamos debaixo dessa unção do Senhor, debaixo daquilo que ele estabeleceu, é natural. Não precisa ter força. Não preciso ficar forçando. Uma coisa que acontece muito, principalmente com o ministro de louvor. Ele está ali e começa o louvor e o negócio não está indo e começa a: vambora, vamos, é isso, faz aquilo, e isso aqui, e bata a palma. Faz aquela força e não flui. Rodrigo 13, 12, não sei, que 13, estava lá na Lagoinha, com Frajote. Você vê Lagoinha, sinônimo não, Lagoinha qualquer um que aparecer lá, o céu desce. Deus me engana. Foi uma semana de congresso. E um dia lá, que eu não me lembro qual, foi uma menina lá, para ministrar o louvor lá. Ela começou e aquela coisa mecânica, aquela coisa ali, nada espontâneo, e o negócio não ia. E ela: não, bata a palma, mais forte, e mais forte, tá fraco, e vamos mais. E o negócio não ia, chegou uma hora e falei: desisto. Eu estava achando que era só eu, quando eu olho para o lado, todo mundo: essa menina, forçando essa barra toda. E tinham sempre 2 momentos de louvor, com 2 ministros diferentes. E quando trocou, saiu ela, teve lá uma apresentação lá de teatro, se não me engano, e depois foi para a segunda fase do louvor, com outro ministro. Só na hora da primeira nota, tudo mudou. Não precisou ele falar nada.
Não precisou ele ficar falando, levante suas mãos e declare, e bata a palma, e dê mortal para trás, e deite no chão, rola, não, nada disso. Espontâneo. Pelo fato de ter ficado lá mais tempo e ter feito algumas amizades ali, eu fui sabendo de alguns bastidores do congresso. E o objetivo, não só dela, mas de outros ali também que estiveram. O objetivo deles era ganhar fama. O objetivo deles ali era se promover. Aqui está sendo um congresso que está sendo transmitido para o mundo todo, para o Brasil inteiro, para o mundo todo. Tem pessoas de diversas partes do país aqui. Eu tenho que me promover. Eu tenho que conseguir uma agenda em outros lugares. O foco não era a adoração, o foco não era o Senhor. Por isso que não fluía. Quando o alvo foi o Senhor, nas mãos daquele outro ministro e de quase todos os outros que ministraram ali. Você precisou fazer força. Foi espontâneo. Saiu virtude. No ano anterior, no ano seguinte, 2014, está eu lá de novo. Dessa vez diferente. Dessa vez eu fui sozinho. Não fui com um grupo. Eu me lembro do momento de oração que teve naquele congresso. Lá no ginásio, lá no Betim. E perto de mim tinha uma menina, sei lá de onde que é, nunca vi, não falei com ela nem nada. Mas no momento de oração, de repente eu vejo assim, uma pessoa rosnando. Eita! O que está rolando aqui? Quando eu abro o olho, eu olho assim, tinha uma outra garota que estava lá toda torta, lá rosnando. Eu olhando com cara de ódio para a menina que estava do meu lado. Eu falei, pronto. Na hora que a menina se ligou que era com ela, acho que ela estava na dúvida se era eu ou ela. Na hora que ela se ligou que era com ela só se voltou para a outra rosnando lá e ela não falou nada. Na hora que ela olhou, a outra já foi pro chão lá, desabou lá e foi começar a querer dar show. Ela da autoridade falou, não, você não vai dar show não. O show aqui é do Espírito Santo. Na hora, parou. Saiu natural. Aquela garota que estava como se diz aí no meio pentecostal, tão cheia do óleo, que fluiu naturalmente. A cura de Jesus fluiu naturalmente. Jesus não precisou fazer força. Muitas das vezes nós não somos mais ousados no Senhor, porque a gente acha que Deus vai fazer muita força. Muitas das vezes tem muitos pregadores que até na boa vontade, até compreendo a analogia que eles querem fazer, eles chegam e dizem, o que é mais fácil para Deus, fazer isso ou aquilo? Não tem. Não tem mais fácil isso ou aquilo, para Deus tudo é fácil, porque Ele tem todo o poder. Para Deus o que é mais fácil, curar uma dor de cabeça ou curar um diabetes? Não tem. Para Ele é a mesma coisa. Para Deus o que é mais fácil? Eu parar eu me libertar de uma prisão, de um vício, ou receber uma cura? Não interessa, para Ele é a mesma coisa. De novo eu reafirmo, Ele tem todo o poder. O que levou o que aquela mulher teve, que muitos de nós nos esquecemos, é agir em fé. Agir em fé naquele que pode todas as coisas. Amém. Jesus pode todas as coisas. Amém. Não há nada impossível para o Senhor. E a palavra diz que Jesus ali reafirmando, eu senti que saiu o poder de mim. Não foi um toque qualquer, saiu o poder. Aquela mulher se acusou.
Aquela mulher foi lá e disse: olha, foi comigo. Eu estava enfermo, mas agora estou curado. Quando nós recebemos o milagre de Jesus, não tem como nós ficarmos na moita. Por isso que eu falo para a Lídia, quem gosta muito, quem é muito da Lídia, diga para aí. Não tem como ficar escondido quando o Senhor lhe opera alguma maravilha. Quando o Senhor lhe opera uma maravilha, as pessoas vão logo perceber, mesmo que você não fale, as pessoas vão perceber: olha, aquele drogado não está se drogando mais. Aquele viciado na bebida não está bebendo mais. Aquele que sempre arrumava confusão, agora ele é pacífico. Ele vivia aqui, ligava lá o som no último volume lá com o funk da vida, com a sei lá o que toca hoje ainda assim mais, estou desatualizado. Agora só escuta a Cassiane lá. A gente olha para ele e está lá: com muito louvor. É uma mudança percebida. O milagre de Cristo Jesus não fica despercebido. Aquela mulher logo se acusou: fui eu. Eu era enfermo, mas agora eu sou curado. A palavra diz que Jesus, diante desse testemunho, diante dessa declaração dessa mulher, diante dessa declaração de fé dessa mulher, Jesus vai e diz para ela: filha, a sua fé te salvou. Vai em paz. Jesus colocou aqui a chave para acessar o milagre do Senhor. Jesus, ele disse aqui a chave para acessar a cura divina. Jesus, ele disse aqui a chave para acessarmos e termos resposta naquilo que nós colocamos nos pés do Senhor. A fé. A fé é a chave. A fé é o segredo. Qual é a nossa diferença daqueles que viveram antes de Cristo e nós que vivemos depois de Cristo? A única diferença é a ótica que nós olhamos. Eles viviam no tempo onde a obra ainda não era consumada, onde a obra ainda não tinha acontecido. Eles viviam naquela expectativa: vai acontecer. O Messias, ele vem. O libertador, ele vem. Eu deposito a minha fé e a minha esperança nesse que ainda vem. Nós depositamos a nossa esperança, a nossa fé naquele que já veio. Ele já veio. A obra já foi consumada. O sangue já foi derramado. Agora eu tenho livre acesso. Agora eu tenho direitos. Aquela mulher, durante todo esse período, ela foi Deus apontaram para ela, foram apontados para ela. Com certeza, no momento que ela passava, ou quando ela ia no médico e mais uma vez ela era frustrada, as pessoas comentavam, as pessoas falavam. Com certeza o burburinho lá: essa aqui é a impura, olha a impura. Olha aí aquela que é doente, aquela que é podre, aquela que não pode se relacionar com a gente. Essa mulher passou 12 anos com pessoas declarando palavras, dando diagnósticos acerca de quem ela era. Mas o que importa? Eu já vou caminhando no final. O que importa? Você vai por aí? O que importa não são o que as pessoas dizem a seu respeito. O que importa não são os diagnósticos que o mundo te dá. O que importa é aquilo que Deus, ele diz a seu respeito. O que importa
que Deus diz a seu respeito. Com certeza você, durante a sua caminhada de vida, aí, apontaram o dedo para você e já te desiludiram. Falaram, esse aí não tem jeito. Esse aí vai morrer dessa situação. Mas não é isso que Deus diz a seu respeito. Em tempos onde nós precisamos, o mundo precisa de afirmações de pessoas. Num tempo onde o mundo vive crise de identidade. Crise de identidade. Mas como assim, Deus? Que crise de identidade? Antigamente a gente achava que a galera que andava na rua falando que era Napoleão Bonaparte era maluco. Interna aí, vamos compartilhar isso. Maluco. Mas hoje a gente normalizou isso e piorou. Hoje falar que alguém andar na rua e falar que é Napoleão Bonaparte, você nem liga, não, beleza, é o mesmo maluco que tem. Porque tem gente que fala que é cachorro, tem gente que fala que é gato, tem gente que fala que é bebê, tem gente que... não vou falar mais não, porque eu quero fugir do processo. Crise de identidade. Por que essas pessoas falam todas essas aberrações? Porque elas não ouviram o que Deus diz a seu respeito. Quando nós sabemos aquilo que Deus diz a nosso respeito, nós não temos crise de identidade. Nós não andamos aí achando que nós somos outra coisa, outra pessoa. Nós nos comportamos de acordo com aquilo que Deus falou que nós somos. E isso é o que importa. O que importa é o que Deus diz ao nosso respeito. Aí você pergunta, mas Deus, o que Deus diz ao meu respeito? O que Deus ele fala que eu sou? E eu vou falar isso agora. Algumas coisinhas. Apura o seu ouvido aí. Atenção máxima. O que eu sou? O que Deus diz que eu sou? A palavra diz, tudo pela palavra. Eu sou nova criatura, criado em verdadeira justiça e santidade. Sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Sou justiça de Deus em Cristo. Sou cabeça e não cauda. Estou sempre por cima e nunca por baixo. Sou abençoado em todas as coisas, e onde eu ponho a mão prospera, porque ouço e obedeço ao Senhor. Sou santificado em Cristo. Sou mais que vencedor. Sou luz do mundo e sal da terra. Sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Sou morada de Deus no Espírito, santuário de Deus na terra. Sou forte porque o Senhor é a força da minha vida, e maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Sou amado de Deus, precioso aos seus olhos. Sou livre de toda condenação, do domínio do pecado e de toda maldição. Sou livre do poder do diabo, pois fui transportado do reino das trevas para o reino da luz. Sou curado pelos sangue de Jesus. Sou guardado pelos anjos de Deus. Eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Isso é só uma prévia, meu irmão e irmã. Quando você se debruça sobre a palavra, você vê ainda mais. Você vê ainda mais. Você pode declarar com toda certeza: eu sou tudo isso aqui que Deus diz que eu sou. O mundo diz ao contrário, não interessa o que o mundo diz, importa aquilo que Deus diz a meu respeito. E na noite de hoje, como nós falamos de cura divina, o que Deus tem para dizer para você nessa noite? Que você é curado. Você é curado. Aquilo que te feriu não te fere mais. Aquilo que te afligiu não te aflige mais. As suas feridas são passado, são lembranças. Lembranças que não doem mais, mas são para você se lembrar daquele que te tirou, daquele que te curou.
Você é sarado para sarar. Você é sarado para sarar. Aquilo que machucou seu coração no passado, Deus ele te trouxe cura. E hoje você é o agente da cura do Senhor nessas mesmas feridas, nessas mesmas situações. A minha história de vida, eu vou fechar a Bíblia aqui para. Parece que está acabando. Mas todo mundo sabe, ou a maioria sabe, que o sonho da minha vida era ser militar. E eu botei o pé lá, estava quase, mas fui interrompido. Eu tive a certeza de que essa ferida não doía mais. Um dia que nós estávamos lá na Serrinha, no acampamento lá na Serrinha, Pedra Sonora, e era o almoço da família, a igreja toda foi lá para a Serrinha, tivemos a escola dominical lá e tal, e depois que acabou ali a minha aula dinâmica que eu fiz lá, a aula, o pessoal correu lá para almoçar, que estava na hora, e ficou uma garota, que ela era, muitos anos atrás, ela frequentava a igreja, quando a gente era criança, ela sumiu do mapa e apareceu aquele dia lá. E na hora que ele estava subindo, ela falou: eu quero falar com você. Ele pode falar. Na hora que ela ia começar a falar, já começou a chorar antes de falar. Na hora eu pensei, vamos ter um trabalho aqui. E ela ansiosa para falar, mas não conseguia porque ela estava chorando. Eu falei: calma, fica calma. Tem todo o tempo do mundo. Não precisa ter pressa. E ali ela falou: olha, eu estou na EFON. EFON é a escola da Marinha Mercante. Eu estou na EFON. E eu tenho minha prova física para fazer. Na hora eu já me vi nela. Falei: olha, só que eu estou com problema no joelho. E caramba, estou me vendo nela. Ela no joelho, eu era na coluna e ela no joelho. E eu não consigo fazer a prova por conta desse problema no joelho. Eu tenho prazo até dia tal. Falou o dia lá. Era ali umas 2, 3 semanas para frente. E se eu não conseguir fazer essa prova, eu vou ser desligado, eu vou sair. É o meu sonho ser da Marinha Mercante. E se eu não conseguir, eu vou embora. Na hora eu falei: Jesus amado. E ela desesperada ali, não sabia o que fazer, chorando e tal. Eu falei: vamos conversar. Eu contei a minha história para ela. Ela regalou o olho assim, no mesmo instante que regalou o olho, surpresa, que ela não sabia da minha história. Por um instante houve uma desesperança nela. Porque qual foi o meu resultado? Eu saí. Logo, na cabeça dela, aconteceu igual com ele, eu também vou sair. Só que eu falei para ela: olha, o que aconteceu comigo não tem que acontecer com você. Talvez Deus ele tenha preparado esse momento para que eu estivesse diante de você e que aquilo que me feria não me fere mais. Eu posso ministrar cura sobre você. Vamos orar. Vamos fazer uma campanha de oração até o dia da sua prova. Anota meu número no celular aí. Você não precisa mandar mensagem nenhuma, nada. Você só, depois que você fizer a prova, seu compromisso é me mandar uma mensagem falando o resultado. Nós vamos orar até esse dia. E ela anotou meu número, depois ela mandou mensagem lá falando: marca meu número aí também e tal. E no dia da prova, eu me lembro que eu estava no serviço, fui no banheiro, eu lembrei: caramba, a prova dela era hoje. Eu dei mensagem para ela: ei, como é que foi? Dá notícia aí. Mais tarde ela respondeu: fiz a prova. Eu fui aprovado. Deus me manifestou a cura. Eu fui um agente de cura. Aquilo que me feria, não me fere mais. Eu pude mostrar para ela, pude mostrar para Satanás que tentava me envergonhar, pude mostrar para todos que o Deus que eu sirvo é um
Deus de milagres. Amém. É um Deus que manifesta o seu poder. É um Deus que ainda manifesta as suas ações no tempo de hoje. E eu falo, se funcionou comigo, funciona com você, meu irmão, minha irmã. Eu estou um comedor de feijão, como você também é. O que diferencia eu de você é a data que a gente nasceu. O que diferencia eu de você é o tempo que a gente se despertou para Cristo. Somente isso. Mas a fé que eu tenho, a fé que você tem, é a mesma coisa que é aquilo que nos une. Aquele que resolve as coisas para mim é o mesmo que resolve as coisas para você. Aquele que traz esperança para mim é o mesmo que traz esperança para você. Aquele em quem eu me refugio é o mesmo em quem você se refugia. E o nome dele é Jesus Cristo. Não há outro. Não há intermediário. Não há ninguém ali. Não, Jesus está ocupado agora. Fala comigo que eu resolvo. Não. Nós temos livre acesso a Ele. Nós podemos nos achegar até Ele. Com Ele não tem hora marcada. Reserva um horário. Ele não é médico do SUS. Não, daqui a 6 meses você volta. Ele é imediato. Ele é na hora. Quando você clama, Ele responde. Quando você chama por Ele, Ele se manifesta. Quando você fala Jesus, Ele responde: eis-me aqui. Aquele cego Bartimeu lá gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todo mundo fala: cala a boca, cego. Quando todos mandavam ele calar a boca, ele clamava mais alto: tem misericórdia de mim, Jesus. E não foi pelo tanto ele gritar e clamar que Jesus ouviu a voz dele, mas foi porque Jesus viu a fé que aquele homem tinha na pessoa de Cristo Jesus. Aquele homem cego também ouviu falar sobre esse Jesus. E aquele homem viu a chance da vida dele de ser curado. Ele ouviu que Jesus estava passando por ali e falou: não, eu não posso perder essa chance. Eu tenho que me lançar até Ele, Ele tem que me ver, eu tenho que me fazer ser visto. Na noite de hoje, meu querido, esse mesmo Jesus que andou em Jerusalém, esse mesmo Jesus que andou em Samaria, na Judéia, em Jericó, esse mesmo Jesus que atendeu para a oração esse cego Bartimeu, essa mulher do fruto de sangue, esse mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro de dentre os mortos, esse mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Lázaro, esse mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro, esse mesmo Jesus que curou aquele paralítico no tanque de Betesda, e por aí vai. Vou ficar falando aqui e a gente não sabe aqui hoje. É o mesmo Jesus que ora por você essa noite. Amém. Amém. E fala: não perca essa oportunidade. A Dinha deu testemunho aí da irmã do Coque. A irmã do Coque pegou ela na rua, segunda-feira. Já tinha nem. Deixa eu nem esquecer a pregação de domingo. As palavras, as promessas, falou acerca daquilo que está no coração, daquilo que está ali reservado, daquilo que poucas pessoas sabem. Para mostrar que Ele está conosco. Ele será por nós. Ele não se esqueceu. Ah, é difícil. Mas nós cremos no Deus do impossível. Eu acredito nesse Deus, nesse Jesus. Ele que traz essa esperança para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Vamos pé. Amém. 1 Coríntios 15, 16. 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 1 Coríntios 15,
Assim como essa mulher, ela teve ousadia. Deus, Ele quer que você nessa noite, essa mesma ousadia de ir aos pés de Jesus. Essa mesma ousadia de mesmo estando uma multidão, você iria arrumar o seu espaço só para tocar nele. A multidão vai me apertar, a multidão vai me jogar para fora, a multidão ela vai olhar e falar de mim, não interessa. Não importa a multidão, importa o seu desejo de se entregar ao Senhor. Importa é o seu desejo de se relacionar com o Senhor. Importa é o seu desejo de ser transformado pelo Senhor. Importa é o seu desejo de receber a dádiva. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Toda boa dádiva vem do Senhor. E essa boa dádiva já está disponível para nós. Essa boa dádiva, Deus Ele tem derramado sobre nós. Essa boa dádiva, Deus tem deixado disponível para que nós acessássemos, para que nós usássemos o direito que nós temos, a conquista da cruz. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que se manifesta. É o Senhor Jesus que faz o seu nome ser conhecido. É o Senhor Jesus que faz o seu nome, que é o nome acima de todo nome. É o Senhor Jesus que faz com que o seu nome não seja envergonhado. É o Senhor Jesus que muda histórias. É o Senhor Jesus que muda decretos. Porque a última palavra é dele. A última palavra é do Senhor. Nós acabamos de viver o domingo de Pentecostes. O tempo da ação do Espírito Santo, da manifestação do poder do Espírito. Isso continua vivo dentro de nós. Isso continua vivo na igreja. O Pentecostes é para hoje. O avivamento é para hoje. E o primeiro sinal do avivamento, o primeiro sinal de um verdadeiro Pentecostes é o arrependimento. Nós lançarmos fora aquilo que nos liga a esse mundo. Nós lançamos fora aquilo que nos prende ainda a esse mundo, para vivermos uma vida onde somente o Senhor Ele governa. Esse tempo é hoje. Esse tempo é hoje, meu momento. Clama ao Senhor por esse Espírito Santo, pela manifestação desse Espírito sobre a sua vida. Clama ao Senhor pela manifestação desse poder sobre a sua vida. Clama ao Senhor pela manifestação desse agir sobrenatural sobre a sua vida. Às vezes você caminhou e titubeou no decorrer do caminho da sua fé. Às vezes alguma oração que você estava orando ao Senhor e está titubeando, achando que não vai ser agora, pode ser que não, vou mudar o foco. Tenha ousadia do Senhor. Tenha ousadia de buscar do Senhor. Senhor, esse é o alvo da minha oração. Enquanto o Senhor não disser ao contrário, eu não vou mudar o alvo da minha oração. Enquanto o Senhor não me mostrar o que o caminho que eu estou seguindo é o oposto, que a sua vontade é o oposto, eu vou seguir crendo. Senhor, existe algo que me prende,
Existe algo que me impede sempre de dar um passo além daquele que eu sou desafiado. Clamo nessa noite para que todos os seus medos, meu irmão, minha irmã, sejam lançados fora. Clamo nessa noite que todo o medo de ser usado pelo Senhor, ser ousado no Senhor. O Senhor diz nessa noite que não tem a ver com você. Você não tem que olhar para você mesmo, para o seu eu. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Só o Senhor, meu Pai, para trazer para mim tudo de bom na minha vida, meu Pai, para a minha família, para todos nós. Como o Senhor nessa hora, meu querido. Oh meu Deus, vem aqui me dar liberdade. Aquilo que está no profundo do seu coração nessa hora, fala com Ele. Oh meu Pai, Aquilo que está no seu íntimo nessa hora, fala com Ele. oh meu Deus, Você nessa hora não precisa de ninguém para te guiar. Nessa hora não tem ninguém para pegar na sua mão. Essa hora o Senhor quer que você tire todas as suas defesas. Que você se mostre em sinceridade. Que você se mostre da maneira que você é. O Senhor ele vai fazer uma obra nas nossas vidas quando nós mostramos quem nós somos. Quando nós vamos de peito aberto. Aleluia. Como a dedicação também nessa casa, a minha mãe também era nessa casa. Minha mãe, não posso dizer mais que minha mãe veio, mãe, vem toca minha alma, acalma meu coração, por favor. Para nosso coração, Senhor. Queremos nos voltar para o Senhor. Queremos voltar o nosso olhar somente para Ti, Senhor Jesus. Assim como nós lemos nesse texto dessa mulher que recebeu a cura, nós clamamos pela Sua cura nessa noite, Senhor. Nós clamamos pela Sua cura, Senhor, sobre toda enfermidade. Nós declaramos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que cura. E nós lançamos fora toda a enfermidade física, toda a dor espiritual, toda a prisão emocional, tudo aquilo, ó Deus, que não provém do Senhor, seja lançado fora nessa noite, no nome de Jesus. Nós clamamos pelo poder do sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário. A Sua palavra que diz que o Senhor levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade. Nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Nós decretamos, nós declaramos a cura dos seus filhos nessa noite. Em nome de Jesus. A cura dos seus filhos nessa noite. No nome de Jesus, meu Deus Santo. Que nós caminhemos em ousadia, que nós caminhemos em fé, que nós caminhemos na certeza que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que não há impossíveis para o Senhor, que basta uma só palavra do Senhor para que o milagre ele aconteça, para que toda a história ela seja mudada, para que o curso da nossa vida ele seja transformado, assim como nessa mulher, o Deus Santo, e também de outros personagens, que quando eles tiveram um encontro real com o Senhor, e quando eles tiveram uma experiência sobrenatural com o Senhor, eles tiveram a sua vida completamente transformada, a sua maneira de ser completamente mudada, o seu olhar completamente transformado, uma vida com significados. Que nessa noite o Senhor traga significado à vida de pessoas aqui, ó Deus. Que decretos, ó Deus Santo, de derrotas sejam anulados aqui nessa noite. Porque o Senhor levou na cruz do
Calvário todo escrito de dívida que era contra nós. O Senhor riscou essa cédula de condenação que era contra nós. E hoje nós somos nova criatura. Nova criatura. Nova criatura. O velho homem já morreu. As coisas velhas se passaram. O Senhor deu uma nova vida, uma nova história, um novo tempo na vida dos seus filhos e filhas aqui nessa noite. Que o nome de Jesus, que repouse sobre cada um, Pai Santo, a porção do Senhor, que esteja nas mãos de cada um nessa noite, ó Deus Santo. A autoridade do nome de Cristo Jesus. O Senhor resgatou toda a autoridade e deu nas mãos da igreja. Que nós usemos a autoridade do Senhor. Que nós usemos essa autoridade que foi resgatada. Que nós usemos essa autoridade que está nas nossas mãos. Para andar como Jesus andou. Que andemos como o Senhor andou. Para a glória do teu nome nós oramos, ó Pai Santo. O Senhor nos leva aos nossos lares, sob a sua proteção, sob o seu cuidado, debaixo do teu poder, debaixo da tua unção, ó Deus Santo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Te abençoe, meu irmão.